Oiê, tudo bem? Como é que você tá? Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre ser gentil conosco mesmo. Se você é uma daquelas pessoas que emagrece, engorda, efeito sanfona, já ouviu falar? Ou se você é uma pessoa que está acima do seu peso, tenta emagrecer, mas não está conseguindo emagrecer, chegou num determinado momento, deu um platô e você não está conseguindo perder peso, e aí você começa a ficar com raiva de si mesma, começa a ter pensamentos ruins sobre si mesma. Esse vídeo é para você. Vamos conversar? Pois é, meu nome é Rita, esse é meu segundo vídeo aqui no YouTube. Eu estou fazendo um vídeo sem edição. Eu sou uma pessoa muito simples que estava resistindo para fazer vídeos, mas eu entendi que seria legal nós criarmos aqui uma irmandade de pessoas que se ajudam no processo de emagrecimento, com gentileza. E eu contei para vocês no meu primeiro vídeo que eu emagreci 50 quilos e eu tive um reganho de 20 quilos. E quando é que eu comecei a virar o jogo? De novo, quando eu entendi algumas coisas, e uma das coisas eu vou falar com vocês aqui hoje. É sobre ser gentil conosco mesmo. Em vários momentos da minha história, do meu processo desse emagrecimento, desse efeito sanfona, todas as vezes que eu voltava a ganhar peso, que eu voltava a engordar, eu ficava com muita raiva de mim mesma, me achando incapaz, me achando aquela pessoa que não consegue, me achando aquela pessoa que é indisciplinada, me achando aquela pessoa que é preguiçosa. Quantas vezes eu já pensei assim, poxa vida, eu sou preguiçosa, poxa vida, eu sou fraca, eu sou isso, eu sou aquilo, e não eu estou. Em muitos momentos que eu tive esses pensamentos sobre mim, pensamentos bem depreciativos, isso fazia com que eu não andasse no meu emagrecimento. Era como se dissesse para mim mesma, olha, você é assim, então tá tudo bem. Não, e não estava tudo bem. Eu não podia continuar com esses pensamentos. E eu não podia não tomar uma atitude a respeito daquilo. Se eu tinha esse pensamento, eu sou indisciplinada, eu ia continuar indisciplinada pro resto da minha vida e tudo bem? Não, eu precisava criar uma estratégia para ter mais disciplina. Entender o que funcionava para mim. E não ficar mergulhada nos meus pensamentos ruins a respeito de mim mesma. E aí, algumas coisas elas foram se conectando na minha mente. Eu fui estudando, eu fui lendo, eu fui ouvindo, eu fui buscando informação. E aí eu fui percebendo que eu tinha esse comportamento autodepreciativo em alguns momentos. E eu precisava mudar isso. E como é que eu mudei essa chave? Como é que mudou isso para mim? Bom, a primeira coisa é que alguns anos atrás eu ouvi uma palestra de uma mulher, era uma palestra para mulheres, falando que nós merecemos ser bem tratadas. E não precisamos aceitar o mínimo. E naquele momento, uma das coisas que ela falou é que nós precisamos ser bem tratadas, inclusive por nós mesmas. E nesse processo de busca de estratégias para voltar a emagrecer, esse pensamento ele foi trazido a mim novamente, e por Deus, com certeza, ele me lembrou desse momento. E aí eu comecei a pensar, realmente, eu preciso me tratar melhor. Eu preciso falar coisas melhores a respeito de mim mesma. Então eu não falo mais eu sou indisciplinada. Eu falo mais eu estava indisciplinada, mas eu estou num processo de melhoria. E pensamentos do tipo, eu sou fraca, eu sou incapaz. Poxa vida, eu falaria isso para minha melhor amiga? Uma amiga sua tá acima do peso. Ela fala para você, olha, eu sou incapaz, eu não consigo, eu sou fraca, todo mundo consegue menos eu. O que você falaria para sua melhor amiga? Com certeza você, por ser amiga dela, você iria pontuar aonde ela está errando, com gentileza. Você não seria conivente. E ser conivente não tem nada a ver com amizade.
Você seria aquela pessoa que abre os olhos da sua amiga, mas com as palavras mais gentis possíveis, com as palavras que funcionariam. E por que nós falamos conosco de outra forma? Então, sabe uma coisa que eu adotei? Falar comigo mesma como se eu estivesse aconselhando uma melhor amiga. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ser conselheira. As minhas amigas sabem, as pessoas que convivem comigo sabem. Eu gosto muito de aconselhar. E aí, eu pensava, poxa vida, se eu falo para as pessoas coisas boas, se eu consigo despertar nas pessoas o melhor delas mesmas, por que eu não estou fazendo isso comigo? E aí eu entendi que para virar o jogo, eu precisava fazer isso comigo. E aí esse bate-papo aqui é para dizer que você também pode. E você precisa fazer isso com você. Então, quando vem aquele pensamento, eu odeio as minhas coxas. Eu tinha esse pensamento. Eu odiava as minhas coxas. Eu odiava o meu bração, né? Eu falo que eu tenho um bração aqui. E aí eu comecei a pensar, odiar? Eu não me odeio inteiramente, pelo contrário. Eu me amo, mas eu odiava determinadas partes do meu corpo. E aí eu pensei, não posso me odiar, porque tem gente que não tem braço. Eu tenho, graças a Deus. Porque tem gente que não tem pernas, e eu tenho. Eu tenho lá um lipedema na minha coxa? Tenho. Mas tudo bem. Eu não preciso odiar minha coxa por causa disso. E aí eu comecei a me amar mais, a me tratar melhor. Então, por exemplo, algumas coisas que de cuidados pessoais mesmo, eu comecei a implementar para ter essa questão de, além de ser gentil comigo mesma, além de falar coisas boas para mim mesma, me cuidar, o autocuidado também está sendo uma coisa super legal para mim e que está funcionando para mim junto com o meu processo de emagrecimento. De repente não é o seu caso, você já se cuida, você já é essa pessoa. Eu não era essa pessoa. Ó, eu tenho que mudar, né? Você viu que eu tô mudando as frases? Eu não era essa pessoa. Hoje eu sou. Então, o que eu entendi? Que eu mereço ser bem tratada, a começar por mim mesma. Então, eu preciso mudar os meus pensamentos. Eu preciso falar, não, você não é fraca. Como é que eu falaria para uma amiga? Você não é fraca. Você não é incapaz. Veja quantas coisas você já fez na sua vida. Veja tudo que você já conquistou. Veja quantos sonhos você já foi atrás e você realizou. Veja isso, veja aquilo. E aí eu fiquei pensando em mim mesma. Todas as coisas que eu me propus a fazer e eu consegui fazer. Eu comecei a pensar sobre coisas que são importantes para mim, coisas que outras pessoas veem em mim. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, como que eu não sou capaz? Eu sou capaz sim. Eu não sou fraca, eu sou forte. E se eu tenho medo de algumas coisas, e depois eu vou contar sobre isso em algum outro vídeo com vocês, a gente tem que superar os medos. E coragem não é não ter medo. Coragem é fazer alguma coisa apesar do medo. E apesar do medo de falhar, eu tô no processo de emagrecimento. Então, tem dias que dentro desse processo eu não sigo exatamente o meu plano estratégico, o meu planejamento. E aí de vez em quando eu caio nesse planejamento e eu penso, não, tem que recomeçar, não posso desistir. E cada pessoa vai encontrar um jeito de fazer isso da melhor forma possível. Eu descobri o meu, eu entendi o meu. O meu é estar dentro de uma irmandade, estar dentro de um grupo de apoio, estar dentro estar num lugar onde outras pessoas estão fazendo isso comigo. Para mim dá super certo. Hoje, no momento, eu estou participando de um grupo que está se ajudando. E tá super legal, tá super bacana. Gosto bastante. Tem lá uma mentora, eu tenho uma outra mentoria de uma outra questão, uma questão alimentar, mas eu tenho essa mentoria aqui, que é esse grupo que eu tô amando, tô amando. E aí, gente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos encontrar a nossa estratégia. Algumas pessoas vão conseguir fazer isso sozinha, outras não. E aí, o que nós precisamos fazer?
entender que nós somos capazes, sim. Seja gentil com você. Quais são as palavras que você está usando que está depreciando você? E nós somos aquilo que nós pensamos. Então nós temos que ter pensamentos bons a respeito de nós mesmas. O que eu queria dizer nesse vídeo, que pra mim assim funcionou super e que eu queria que funcionasse pra você, eu espero que funcione pra você, fale com você como se você tivesse que falar com uma amiga. Coloca no papel. Eu precisei colocar no papel. Eu precisei pegar um caderno e escrever coisas boas a respeito de mim mesma. Você já parou para pensar que de vez em quando você já deve ter participado de alguma entrevista de emprego que alguém falou assim, cite 3 qualidades e 3 defeitos. É mais fácil a gente achar os nossos defeitos do que as nossas qualidades. E aí eu peguei uma folha, peguei um papel, eu amo escrever, e aí eu fui listando ali qualidades com dificuldade. Com dificuldade. E se você tiver muita dificuldade mesmo, manda assim num grupo de amigas, no grupo da família, ou de repente para algumas pessoas no privado, você manda lá no seu WhatsApp, fala uma qualidade que eu tenho, que você enxerga em mim. Pronto, não precisa falar mais nada, não precisa falar para a pessoa o que você está fazendo, ou então você pode até colocar lá, eu estou no processo de autoconhecimento e queria entender como as pessoas me veem, como as pessoas me enxergam. Escreve lá suas qualidades, sei lá, lista lá umas 10 qualidades. Poxa vida, você tem tantas qualidades, você consegue tantas coisas. Eu tive que falar isso pra mim. Não, você vai conseguir sim emagrecer. Porque esse papo aqui é sobre emagrecimento. Mas isso você pode aplicar sobre várias outras coisas na sua vida. Eu fiz isso ano passado para voltar a dirigir. E deu certo. Tô dirigindo. Ainda vou com medo, mas estou indo. Então, assim, outra hora eu conto mais sobre isso para vocês. Fale com você com bastante gentileza e isso vale muito a pena. Essa questão de falar com gentileza foi uma amiga que me disse. Foi uma frase que ela me falou e eu, na hora, eu pensei, eu vou levar isso para minha vida. Porque é uma coisa que a gente precisa fazer. E aí eu comecei a pensar onde eu não estava fazendo isso. Em que momentos eu não estava fazendo isso. E aí então eu voltei a fazer. Bom, esse é o nosso papo de hoje. É um papo simples. E se você se conectou comigo, se inscreve no canal. Ativa o sininho, que é o nosso badalo da Irmandade. Fica aqui no grupo. Comenta aqui embaixo o que você já passou, o que você já pensou de si mesma, como é que você superou esses pensamentos negativos a respeito de si mesma, porque você vai me ajudar e você pode ajudar outras pessoas que farão parte aqui dessa Irmandade. Um super beijo para você e lembre-se, fale com você com a mesma gentileza que você falaria com a sua melhor amiga. Um super beijo e tchau!